Eu sou a professora Andréa, da oficina da Hora da Leitura, e hoje eu trouxe um assunto muito importante para conversarmos. Hoje conversaremos sobre o trabalho infantil, esta triste realidade que ainda existe no nosso país. Vamos conhecer como essas crianças vivem, como são os seus trabalhos e conhecer um pouquinho da história de uma menina muito linda que vai para uma excursão na cidade de São Paulo e lá ela descobre que existe o trabalho infantil e se assusta com essa realidade. E depois eu quero que vocês vejam o final, o desfecho desta linda história. Fiquem comigo até o final, tenho certeza que vocês vão gostar muito e aprender também sobre este tema. Então, o livrinho de hoje chama-se Não é Brincadeira, de Shirley Souza. Ilustrações de Cecília Esteves. Então, vamos conhecer? Irani, se aquiete, menina! Ainda falta muito tempo para essa viagem acontecer. Minha mãe só falava isso nos últimos dias. Tudo por causa da excursão. Quando a professora Paloma disse que a gente ia para São Paulo, foi a maior bagunça. Todo mundo queria conhecer o zoológico e ver de perto aquele monte de bicho diferente. Eu não aguentava mais esperar. Finalmente, o dia do passeio chegou. Viva! A viagem foi comprida. O ônibus passou um tempão parado nas ruas e demorou muito para atravessar São Paulo. A Paloma disse que o dia inteiro o trânsito é assim por lá. Sempre que o ônibus parava num sinal fechado, dava para ver uma porção de adulto e de criança colocando os pacotinhos de bala nos espelhos dos carros. Outros vinham com água e rodo para lavar os vidros. Tinha uns que jogavam umas coisas para cima e equilibravam igual no circo. Eu achei tudo muito divertido, parecia uma festa. A turma abriu as janelas e começou uma farra, mexendo com um menino que jogava uma porção de bolinhas para o alto sem deixar cair no chão. Minha professora fez uma cara feia, mas não falou nada. Só pediu para todo mundo ficar quietinho e voltar para o lugar. O passeio no zoo foi demais. A gente viu até girafa e elefante de pertinho. Mas no dia seguinte, quando a Paloma perguntou do que a gente mais tinha gostado na viagem, a resposta foi uma só: dos meninos brincando de circo. Aí ela fechou a cara de novo e perguntou: vocês acham que toda aquela criançada que vimos nas ruas de São Paulo estavam brincando? Eu acho, professora, falou o Robson. Eu queria fazer aquelas coisas. E aqueles outros vendendo balas ou limpando os vidros dos carros? Todos eles estavam brincando? Ninguém respondeu e a professora continuou. Nenhum daqueles meninos estava brincando. Todos estavam trabalhando. Isso é ruim? O que você acha, Toninho? Eu acho que não, se eles trabalham. Eles têm dinheiro para comprar um monte de coisas. Aí a Paloma explicou que não era bem assim. Ela pediu para a gente fechar os olhos e ficar quietinho. Quando todo mundo obedeceu, ela começou. Imagine que você precise trabalhar numa rua como aquelas de São Paulo. Imagine que você faça isso todo dia, com chuva ou com sol. Imagine que todo o dinheiro que ganha é só para comprar comida para você e para sua família. Eu não aguentei mais, abri o olho e perguntei: mas é isso que acontece com aqueles meninos, professora? Isso ou coisa pior, Irani. Nenhum deles está ali por diversão. Alguns não têm casa, outros não têm família e outros são explorados por adultos. Isso mesmo, pessoal. Trabalham para um adulto e não ganham quase nada. Então, trabalhar é uma coisa ruim, professora? Trabalhar não é ruim, não, Toninho. O
que é ruim é o trabalho infantil. Muitos daqueles meninos ficam na rua o dia inteiro, não vão para a escola, não brincam. E tem muita criança que trabalha, professora. Olha, Mari, este é um problema enorme que existe em todo o Brasil e também em muitos outros países. Mas na nossa cidade não tem criança trabalhando? Claro que tem, Toninho. Pertinho da gente é fácil encontrar crianças que trabalham na roça para ganhar um dinheirinho ou um prato de comida. E na época da colheita de cana, muita criança até aqui da cidade some da escola para trabalhar. O resto da aula a gente só falou disso e todo mundo ficou meio assustado com essa história. O trabalho infantil estava tão perto e ninguém tinha percebido. Quando deu o sinal, eu fui para minha casa com o coração pesado. Depois do almoço, minha mãe me levou para a avó Araci. Eu passo as tardes com ela porque minha mãe é veterinária e trabalha até a noite numa clínica. Eu nem entrei direito na sala e minha avó me pegou de jeito. Mas o que tem, minha abelhinha? Está triste hoje, Irani? O passeio de ontem não foi bom? Contei tudo para minha avó, o que foi legal e o que não foi. Falei das crianças que trabalham e de tudo que a professora disse. Quando eu acabei de falar, minha avó estava muito séria. Parecia triste também. Ela me levou para a varanda, sentou comigo na rede e começou. Sabe, Irani, quando eu tinha seu tamanho, morava em Goiás, antes da minha tribo ser transferida lá da Ilha do Bacanal. Já contei essa história para você? Já, avó. Mas o que acontecia na sua tribo quando você era pequena? Acontecia que criança era criança de verdade. A gente brincava, tomava banho de rio, catava semente para fazer colar. A gente pescava, aprendia a caçar e a cantar. Ouvia histórias dos mais velhos, até ajudava nossos pais. Mas trabalho não tinha não. Foi só quando eu conheci seu avô e segui a vida com ele que vi outros povos e outros costumes. E aí a senhora encontrou uma criança que trabalhava? Pois é, Irani, viajei o Brasil todo com seu avô. Como ele era militar, a gente não parava mais de ano no mesmo lugar. Foi assim até ele se aposentar. Isso eu sei, vó. Então, Irani, foi viajando que vi criança trabalhando em tudo que é canto. Na lavoura, na carvoaria, no garimpo, na pedreira, no curtume. Trabalho pesado, de adulto e muitas vezes perigoso, minha abelhinha. Uma coisa eu não entendo, vó. Por que criança faz trabalho de gente grande? Porque sai mais barato. Porque tem pessoas que não sabem o valor de uma criança estudar e brincar. Porque, bem no meio da resposta, meu vô chegou da caminhada e foi logo entrando na conversa. Sua avó já está contando história de antigamente, Irani? Enquanto eu expliquei tudo para ele, minha avó deu uma escapadinha e foi fazer bolinho de açúcar pra gente. Fomos atrás dela e quando acabei de contar tudo, meu avô deu uma gargalhada gostosa e falou: mas responder sua pergunta é muito fácil, querida. Criança trabalha nesse país porque ninguém respeita as leis. Como assim, vô? Pela lei, o trabalho de menores de 16 anos é proibido. Mesmo assim, milhões de crianças trabalham. Eu parei um pouco quieta, pensando e os dois de olho em mim. Esperei os bolinhos ficarem prontos. Comi uns 10 de uma vez. Aí olhei para os meus avós e perguntei: ninguém faz nada para acabar com o trabalho infantil? Até faz, respondeu meu avô, mas o problema é grande demais. Não tem solução. Não pode ser assim, meu velho. Todo problema tem solução. Eu também acho, vó.
Falei de boca cheia, peguei mais um bolinho e ela continuou. Sabe, Irani, já faz tempo que o governo e uma porção de organizações lutam para tirar crianças dessa vida. Muita coisa tem dado certo, mas ainda falta muito para o trabalho infantil sumir, deixar de existir. E se todo mundo ajudasse, vó? Meu avô deu mais uma risada gostosa e me abraçou apertado. Essa minha neta não é uma abelhinha só, não. É uma colmeia inteira. Se todo mundo ajudasse, seria diferente. Se as pessoas soubessem como é grave esse problema, talvez fizessem algo por quem está perto. Porque quando pensamos em trabalho infantil, temos que pensar também na realidade pertinho da gente, entende? Meus avós são incríveis, não são? Sabe que depois dessa conversa meu coração ficou agitado e eu tive muita vontade de fazer alguma coisa por essas crianças? No dia seguinte eu contei tudo para minha professora e os meus colegas. Aí a Paloma deu a ideia de fazer uma porção de cartazes e folhetos para espalhar na escola e no bairro, denunciando e combatendo o trabalho infantil. O Toninho e a Mari ficaram de levar uns folhetos para a prefeitura e para os fazendeiros da região também. Sabe, eu acredito de verdade que tudo pode mudar se cada um fizer a sua parte. Que tal começar agora? Então, alunos, espero que vocês tenham entendido essa linda mensagem, este livrinho falando sobre o trabalho infantil. Criança não pode trabalhar, é proibido por lei e mesmo assim ainda tem crianças trabalhando e fora da escola. Criança precisa estar na escola e eu gostaria de propor para vocês que deixasse aqui nos comentários se vocês gostaram. Se vocês quiserem, vocês podem conversar com os coleguinhas de sala e também fazerem cartazes para deixar espalhados na escola, né? Mostrando que é proibido o trabalho infantil. Vamos pensar e colaborar para que isso não aconteça mais aqui no nosso país. Se cada um realmente fizer a sua parte, nós podemos mudar essa realidade, eu acredito. Tá bom? Então, um beijão e até a próxima aula.